Olá, pessoal! Voltamos aqui para mais um Vim. Vem? Hoje eu vendi ao comprador aí, ó. Hoje ele veio, né? Acho que ele já acabou os compromissos de fim de ano dele, ele chegou, tá certo. Mas depois a gente fala sobre isso. Hoje, a grande notícia é o nosso super convidado, Ricardo Costa, que, segundo dizem, ele já vendia antivírus mesmo antes de ter vírus no mercado. Ricardo, um minuto para fazer seu jabá aí, vamos lá. Ô, pessoal, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu estava assistindo vários vídeos que vocês já gravaram e, pô, deu uma vontade de participar. Eu trabalho há 30 anos na área de TI, né? Passei por cargos técnicos e também de vendas, tanto vendas corporativas para grandes empresas, tudo quanto é setor, no Brasil inteiro, na América Latina. Trabalhei durante alguns anos na área de segurança da informação, como o caso do antivírus, né? Que o Wilson mencionou. Alguns dizem até que a gente criava os vírus para poder vender o antivírus. Ok, enfim, uma lenda de mercado aí que eu tenho que aceitar. Trabalhei muito com proteção de dados, olhando para proteção de dados como backup, recuperação, né, recuperação de desastres de empresas. E recentemente eu me tornei empreendedor, startupeiro, criando uma startup na área de proteção contra o câncer de mama, que se chama Pink Map, e mantenho também a Humanos Mais Tecnologia, onde eu faço diversas críticas e cursos sobre ética na inovação, principalmente com foco ali na IA. Mas vendas está no sangue já tem 3 décadas aí. Você é um vendedor, Excelente. então, né, Ricardo? Todos somos. Em algum momento, todos somos vendedores. É verdade. Então, ó, para a gente começar, Ricardo, o nosso comprador aqui, ele chegou descansadinho, sabe que o fim do ano ele estava muito ocupado, depois de uma boa descansada, ele agora está firme. Você gostaria de perguntar alguma coisa aqui para o nosso querido Diogo aqui? Sem olheira, olheiras, né? Rapaz, eu estava aqui, assim, a cara da riqueza, né, cara? Quando olha para o comprador, tá assim, porra, maravilha, o vendedor tá sempre arrasado. Mas é legal, cara. Assim, nos outros vídeos que eu assisti, até comentei lá no LinkedIn, eu achei o papo de vocês sensacional. O que eu tinha para perguntar para o Joe, que é uma coisa que está engasgada para mim, é o seguinte. Quando a gente está na área de vendas, principalmente a vendas de valor, a gente tem uma cultura de desafiar o cliente para mudar o status quo. Ou seja, olha, sua situação não está da maneira ideal, você pode estar até bem, mas você poderia estar ótimo. Então você tem essas opções, tem esse projeto, podemos conversar sobre a tecnologia, sobre esse produto, serviço, enfim. E aí a gente vai provocando esse cliente, principalmente ali na área de TI, que eventualmente uma hora vai chegar no comprador. E o comprador vai ter lá as suas técnicas para decidir. Tudo está quente, maravilhoso, projeto aprovado, o cliente adora, o comprador, poxa, realmente queremos, e de repente a coisa congela. E a coisa congela da seguinte maneira: a gente perde o contato, o comprador começa a dar algumas saídas meio evasivas, Tadinho. é o compliance, é o problema de governança, estamos definindo, o orçamento, sempre tem uma questão, sempre tem um porém. E aí uma coisa que eu aprendi é que, e eu queria que a sua confirmação, que isso não são apenas, não desculpas, mas são saídas elegantes para um problema que todo comprador passa, que é a montanha de alternativas e opções que ele tem que lidar para tomar uma decisão. Porque, por exemplo, em TI, quando a gente olha para um comprador, o cara recebe 10 propostas, cada uma com 50 jargões e siglas diferentes, cada um com 300 cases de sucesso, e, cara, uma montanha. E a sensação que eu fico, às vezes, pensando no comprador é que é, ele tem a sensação que todas elas são boas, todas elas parecem ser ótimas alternativas, mas falta alguma coisa para entender qual vai ser a melhor decisão. Ou seja, é o medo, talvez, de tomar uma decisão errada e de causar um problema na companhia com algo que já estava funcionando bem, com um projeto que era para ficar ótimo, e agora, com tanta alternativa, eu tomo uma decisão e faço uma cagada. Isso é factível, isso é uma lenda, uma percepção completamente errada minha. Ponto de vista de comprador, por que tem esse congelamento e se esse congelamento é por falta de capacidade de tomar decisão, falta de ferramentas para isso, né, devido à quantidade de alternativas? Essa é a pergunta que eu tenho. Pergunta muito boa.
E assim, você está no caminho certo, tem vários elementos disso aí que você falou que são realidade. Uma delas é o volume de propostas, volume de alternativas. Por uma área que normalmente não é técnica, o Ricardo, normalmente ela conta muito com o apoio da área de tecnologia. E o trabalho, o grande trabalho do time de negociação daquilo ali é fazer com que todos estejam em pé de igualdade. O que é extremamente difícil quando você tem especificidades de tecnologia. E aí, quando eu acho que assim, talvez o trabalho do negociador, aí, no caso, ele talvez até faça demorar mais, porque a partir do momento que a gente coloca todo mundo dentro da mesma régua, eu vou mostrar vantagens e desvantagens e colocar isso na mesa para uma decisão, e essa decisão normalmente não é tomada diretamente pela área de compras, né? Geralmente isso passa por diversas alçadas de aprovação. E aí falando sobre volume, né? Uma das coisas que eu já falei aqui, mas eu acho que é importante lembrar é que essa pessoa não está tocando só esse projeto, provavelmente, está tocando vários outros projetos ao mesmo tempo. Às vezes ela tem que dar um toque nesse, dar um toque no outro, um toque nesse, um toque no outro, e não tem decisões que dependem só dele. Então, pô, isso aí tem que passar por uma alçada de aprovação, aí depende da disponibilidade da diretoria, do outro setor, para poder ter uma discussão sobre o tema XPTO. Isso pode atrasar cada vez mais ainda. Mas eu acho que o grande motivo de ser o go no go geralmente está nas altas lideranças, o Ricardo. Porque essa turma vai falar assim, beleza, eu tenho 3 opções aqui que me aparentam ser muito boas, uma que é preferencial, mas tem pontos positivos e negativos de outros. Vamos tomar essa decisão agora ou quanto que a gente consegue protelar até a gente ter mais informação para poder tomar essa decisão? Podem ser saídas elegantes, sim, uma forma de ganhar tempo para poder estudar, para poder entender mais, para poder ter reuniões internas que vão dispor de agenda de todo mundo, mas no fim das contas é o medo, né, de tomar uma decisão errada, principalmente em vendas grandes, como você estava falando, né? Pô, é um casamento que você faz um contrato, sei lá, de 2, 3, 5, 10 anos. Para tomar uma decisão errada em cima disso daí, tem que ter um colegiado grande que vai dar a benção antes de bater o martelo. Então, o papel do time de suprimentos é realmente colocar todo mundo em pé de igualdade, cortar quem tem que cortar e levar quem tem que ser levado, né? Aí, a partir daí, o que vai ser negociado aí já é outra história, né? A partir desse ponto de definição, Claro. aí já são outras dores, né? Não, bacana, muito bacana. Olha só, agora uma coisa que eu queria colocar aqui para jogar um pouquinho de gasolina na fogueira é o seguinte: Sempre. parece que são duas treinamentos que não combinam, tá? E eu vou pedir a opinião do Pedro antes da gente seguir, que é o seguinte: por quê? O treinador de vendedor, Ricardo passou por isso, Pedro passou por isso, eu passei por isso, diz o seguinte: pô, você tem que ser diferente dos outros. Se você for igual, dá doce, não tem jeito, né? Parece que o treinamento de comprador é assim, não, tem que ser todo mundo igual para você poder escolher. Complicada essa história. Fala aí, Pedrão. Porra, isso é uma filosofia. Eu reflito sobre isso com certa frequência. Eu nunca consegui chegar numa resposta para esse dilema, tá? Porque são forças antagônicas. Ricardo está na área médica, ele sabe muito bem como é que são os embates entre quem paga os planos de saúde e quem presta o serviço, hospitais e companhia, né? O dilema ele é parecido, sabe? Como é que você encaixa as ideias dessa maneira? E eu não consegui achar uma resposta, né? Mas fato é que eu vou continuar tentando gerar diferenciação sempre, independente do que o comprador tem. Minha missão é complicar a vida do comprador nesse sentido aí, né? Mas não tem resposta para isso, não, cara. É um dilema, Ô, é um Pedrão, eu vou paradoxo até complexo. complementar aqui teu ponto, cara. Eu acho que eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas quando a gente olha para a diferenciação, ela tem que existir, e eu acho que o Diogo pode até confirmar isso. É legal ter a diferenciação, porque, de alguma forma, ele vai ter que contar com alguma coisa diferente entre as propostas para saber, né, qual tomar decisão. O que eu acho que é uma falha também, talvez caia mais ali no mundo do Wilson também, que as empresas, elas acabam, principalmente tecnologia, parece que essa tentativa de diferenciação acaba todo mundo fazendo a mesma coisa e parecendo tudo igual demais.
Então a gente acha que está Exatamente. sendo diferente do discurso dos outros, mas no final do dia está sendo igual em 95% das coisas. E os 5% que realmente são diferentes, talvez a gente esteja focando nos 5% que nós achamos ser diferente, ao invés da gente estar tocando nos 5% que é diferente na visão de quem vai comprar. E muito treinamento de vendas, você talvez concorde comigo ou não, a gente é muito adestrado a saber tudo sobre o nosso produto. A gente sabe tudo que a gente faz, todas as funcionalidades, nosso serviço e tal. Mas poucas as vezes a gente passa por treinamentos para entender, do ponto de vista da vertical que a gente está atendendo, do cliente que a gente está atendendo, quais são as dores, o que ele precisa de diferente do lado dele. Não o que eu considero diferente dos meus competidores, mas o que eu tenho diferente para oferecer para esse cliente. Eu acho que às vezes a gente falha de procurar uma diferenciação mais para me separar dos competidores do que uma diferenciação sobre o que o comprador quer ouvir que é diferente. Eu não Os sei se é viagem, treinamentos, mas é uma coisa que eu sinto muito nisso nos treinamentos de vendas, viu? é por aí, a escola de venda, como vem sendo tocado até aqui, me parece que o mercado está começando a acordar, eu estou percebendo o mercado ganhando mais sêniors, sabe? Mais gente sênior em venda e mais gente falando na real. Mas até aqui, os treinamentos todos que eu fiz, eles têm até um quezinho, eles chegam a ter um quezinho de arrogância, sabe? É. Cara, você tem que vender areia no deserto. Cara, como assim vender areia no deserto, né? E esse ponto ele é real. A gente é ensinado a criar os nossos diferenciais e pouco ensinado efetivamente a praticar a escuta ativa. Na verdade, uma coisa que eu venho repetindo, a gente ainda tem muita dificuldade de fazer o básico bem feito, sabe? Escutar o cliente do outro lado da mesa, entender o que de fato é Fato. diferenciação para ele, entender os nãos que ele está colocando, entender, sabe? Quando o cliente ele oferece uma crítica a um ponto técnico da sua proposta e o tipo de vendedor, ele, não, mas isso é assim, assim, assado, e trata aquilo como objeção, como se o cara não fosse maduro o suficiente, É né? isso. E joga aquilo para uma conversa fiada qualquer e não trata o problema como ele deveria ser tratado, concordo plenamente com você. Mas, A Diogo, escola é isso mesmo. já que você foi citado, você tem direito à réplica. Eu queria pedir para você explorar um pouquinho essa questão aqui que o Pedrão colocou e que o Ricardo colocou, principalmente a questão do diferenciar em relação aos competidores, não o que é importante para o comprador. Eu acho que é uma pergunta que pode parecer básica, mas muitas vezes ela fica fora da mesa, que é quais são os receios, ou quais são os medos, quais são os obstáculos que vocês estão enfrentando para poder tomar essa decisão. Porque o que vai diferenciar no fim das contas é risco, né? A grande tomada de decisão. O cara quer ter o mínimo de risco possível. Olha, qual que é o risco que você precisa resolver? Eu lembro de um caso que a gente teve uma negociação muito longa de software e era assim, um negócio Diogo, de 5 anos, era longo, era um se projeto de me implantação permite, gigante. desculpa, Diogo, se me permite uma Deixa eu só complementação. terminar essa linha, porque senão eu vou esquecer. Tá, então vai. No fim das contas, o nosso problema para reduzir risco era fluxo de caixa. Né? Depois que isso veio para a mesa, o cara falou, cara, isso para mim não faz diferença nenhuma, porque se eu colocar uma curva assim, no fim das contas o contrato para mim vai tá igual, né? Era uma empresa da Bolsa Americana, e tinha Sarbanes-Oxley, que não fechou o contrato, vendeu a alma. E aí, depois que a gente chegou nesse ponto, mas porque a pergunta certa foi feita na hora certa, né? No momento de tomar a decisão, falou, pô, qual que é o grande impeditivo? Pô, o impeditivo é fluxo de caixa. Então, tá aqui, consegui resolver seu problema. Vai, Pedrão. A complementação que eu ia fazer é que você não acredita em roadmap, né? Então, como eliminar os riscos do projeto diante de alguém que não acredita em roadmap? Pedrão é Roadmap é vingativo, sempre uma Pedrão é referência, vingativo, cara. É bicho. sempre uma referência. Essa foi uma boa alfinetada, Pedrão. Essa foi boa, cara. Essa foi boa. Eu acho que o Pedrão, Mantém minha ele, posição, tá? Eu mantenho minha posição. Eu antes concordo da com gente você. começar o O vídeo, o papel Pedrão aceita assiste tudo. todos os anteriores. Eu vou pegar. Pelo menos hoje eu tô aqui, né? Porque não precisa falar nas minhas costas.
Não, mas é sempre de frente para a câmera, não é de costas, é sempre de frente para a câmera. Mas olha só, teve um ponto legal, essa questão do fluxo de caixa, muito legal isso que você falou, Diogo, porque às vezes o problema não é o que o vendedor está falando e ele não consegue saber ou não se interessa em saber qual que é. E aí eu quero puxar um papo que tem a ver, o Ricardo falou aqui da startup dele, a gente fala de startup também. Em startup, o problema é fluxo de caixa dela, é sempre o problema dela, tá? Como é que a gente equaciona isso, Diogo? Depois eu quero ouvir um pouquinho do Ricardo. Cara, jogar aberto é o melhor remédio, não tem muito jeito, não. Se você não tem e precisa de apoio, você tá jogando a moeda ali, cara. Falar, aposta em mim. E é isso, ó. Se tem para ganhar, que ganhe nós dois, né? E se a gente perder, a gente divide os prejuízos, entendeu? Eu acho que é Tipo assim, o mais me paga transparente antes, possível. me paga antes porque eu preciso disso, assim, jogo bem aberto. Põe gasolina que a gente corre junto, entendeu? É tipo isso. Boa. E aí, Ricardo, sobre a ótica de startup aí, como é que você vê isso? Olha, cara, tem, tem todo tipo de prática no mercado. Assim, startup, ele é um ambiente extremamente incerto. Você está procurando um modelo que vá se ajustar conforme o mercado também quer adquirir. O problema, você às vezes tem que se ajustar, você às vezes tem que pivotar, né? Como se fala no jargão da startup, você tem que ajustar bastante o seu negócio. Eu acho que esse ponto que o Diogo falou, ele, da transparência, ele é excelente, cara. Porque você tem algumas empresas, elas acabam abusando do seu poder econômico em cima das startups. Ou seja, eu sou a empresa Diogo SA e para você ter meu logotipo no seu portfólio, para você dizer que eu sou seu cliente e tal, coloca aqui de graça por um ano, para eu ver como é que vai fazer e tal. Vou pedir um monte de coisa para você, mas você vai ganhar meu logotipo no seu portfólio. Cara, o logotipo não paga a conta. Da mesma forma, eu não posso chegar para um cliente como a Diogo SA, sendo uma startup, e chega lá dizendo que eu tenho tudo já esquematizado, que eu tenho baita processos e tal, porque ele sabe que eu não tenho. É um ambiente de experimentação. Então, acho que essa transparência, ela dá certo quando ambas as partes entendem o que é o modelo do startup, o startup está atrás de um modelo que seja sustentável, escalável, e a empresa está procurando no mercado uma forma de acelerar alguma inovação dentro da sua empresa que com o time interno não está andando por N motivos e quer fazer alguma coisa mais rápido com uma startup. Mas ela também tem que saber que a startup ela precisa de uma gasolina ou precisa de um sangue que a Diogo SA tem, mas a startup não tem. Então, fazendo um bem bolado, deixando muito claro como vai funcionar, cara, é um jogo muito interessante para os dois lados. Agora, eu não posso abusar, né, dessa empresa tentando vender uma coisa que não existe, porque ainda tem muita coisa que é manual, como também a empresa compradora não deveria abusar da empresa pequenininha, da startup, para se dar bem, assim como você, sei lá, num sinal de trânsito, você chega lá com a tua Mercedes, tem um cara vendendo água lá debaixo de 40 graus, aqui como está aqui no Rio de Janeiro, e o cara numa Mercedes zero pergunta assim, ô, essa água R$ 2, faz um para mim aí, cara. Pô, peraí, cara. Sabe, tem coisas que não batem, né? Então, acho que essa relação que o Diogo mencionou, ela é primordial para dar certo, cara. Transparência, saber que um não está totalmente pronto e o outro precisa da gente para inovar. Se os Não, dois tiverem o bacana, mindset correto, a bacana, coisa anda. bacana. Bom, a gente está se aproximando aqui do fim, mas eu queria pedir para o Pedrão fazer uma pergunta de comprador para comprador. Vou dar uma apertadinha aqui no nosso convidado, pô. Faz parte do nosso esquema aqui. De vendedor para vendedor, né? Isso, isso. Beleza. Não, tá joia. Eu acho que eu vou repetir uma das perguntas. Quero saber a visão do Ricardo a respeito. Ô, Ricardo, por que vendedor tem essa mania de querer fazer amizade com os outros, hein? Ficar amigo de todo mundo no processo comercial. Cara, isso é uma excelente pergunta. Eu sei que se eu responder o que eu estou pensando, eu vou ser odiado e cancelado no LinkedIn. Mas assim, eu vou te dar um ponto de vista de alguém que, mesmo não parecendo, eu sou um cara introvertido. Eu me relaciono bem com as pessoas, falo bem,
Porque introversão é diferente de timidez, pessoal. Eu não sou um cara tímido, mas sou um cara introvertido. E uma coisa que eu sempre apanhei na área de vendas foi vendo os vendedores de carreira, que eram vendedores que tinham relacionamento com todo mundo. Ele fazia churrasco na casa do presidente da empresa, ele era a chapa do outro cara ali, o filho estava no mesmo clube, né? Ainda mais cidade interior, né? Os filhos estudam na mesma escola, final de semana estão no mesmo clube. Então, esse relacionamento, ele é importante, porque está falando de relação entre pessoas. E a confiança, ela tem que existir. São pessoas comprando de pessoas, independente de produto, serviço e logotipo de empresa. Eu compro do Pedro, o Diogo compra do Wilson. Você tem um nome, apesar de ter toda uma governança. Então, esse relacionamento é legal. A minha crítica é quando o vendedor acredita que só o relacionamento é suficiente para poder ter sucesso nas vendas. Eu acho que é aí que tem a grande falha. Eu acho que alguns vendedores que não passam pelos cursos adequados ou que não são preparados da melhor maneira, acredito que só sendo amigo do comprador, ele já está com o resultado dele feito, basta ele ser amigo de todo mundo. E isso não é verdade. Você tem que ser amigo, você tem que ter bom relacionamento, mas você tem que ter algo para propor, tem que ter substância. Então vai ter momento que mesmo um relacionamento bacana que você tenha, você vai precisar desafiar. Você vai ter que fazer o cliente entender, o Diogo entender que ele está pedindo uma coisa que não é o que ele precisa. Você tem que desafiar o Diogo. Assim, não é isso que você precisa disso daqui, por mais que a gente seja amigo. E vai ter situações de atrito. O problema do vendedor que eu vejo, cara, é acreditar que o relacionamento resolve tudo e o medo que o vendedor adquire quando assume esse comportamento de desafiar ou de questionar o comprador com medo de estragar uma pretensa amizade que ele tem com o comprador ou com o cliente dele. O relacionamento faz parte, são pessoas. Eu acho que não deve ser a única ferramenta, tampouco a mais importante. Aí você cancela daqui a pouquinho, quando vocês publicarem isso daí, vai ter um monte de vendedor me batendo. Mas a verdade que eu vejo é essa. Tá light, tá light. Muito legal, Ricardo, porque o legal é o seguinte, né? Jogar para a torcida, bacana, mas não ganha campeonato. Diogo, uma pergunta para terminar para o nosso convidado, para o Ricardo, de comprador para vendedor. Ricardo, dentro das suas experiências aí de vendas aí, né? Teve algum caso, conta pra gente, de algum comprador que te fez passar muita raiva? Conta Nossa. o caso aí pra gente. Não conta o Você quer santo, quantos não. casos, né? Nossa, não, eu vou o que contar um marcou. legal. Aquele que Eu vou fez contar um que cicatriz. marcou. Eu visitei uma indústria e eu era novo em vendas, estava ainda, né, no meio da carreira, não tinha tanta experiência, me achava o figurão, manjava tudo do produto, estava numa empresa global, eu sou o cara. Dunning-Kruger lá no talo, né? Ah, não, cara, eu sou o cara. E aí, de tanto insistir com esse cliente, eu consegui chegar no C-level dessa indústria. Agora vou arrebentar. E aí, conversando com esse C-level, expliquei tudo. Esse C-level falou assim, cara, sensacional. É isso que eu quero, é isso que eu preciso, minha equipe já me passou, poxa, olha, eu tô com você. Só que eu tenho um problema. Quando eu vou no conselho apresentar os projetos que eu tenho que fazer, lá no conselho tem gente que já cuida dessa empresa há 30 anos, antes de chegar o primeiro microcomputador. Esse pessoal entende de outra coisa que não é sistema de informática, que não é computador. Então, eu vou te fazer 3 perguntas, e se você conseguir me responder uma delas adequadamente, você vai levar o projeto. Pois não, pode fazer. Primeira pergunta. Se eu fechar com você, o quanto que eu ganho? Eu não soube responder. Se eu não fechar com você, quanto que eu perco? Também não sabia responder. E se eu não fechar e der pau, quem é que vai preso? Muito menos saber responder essa. Então, saí da reunião e falei assim, cara, tô ferrado. E aí eu perguntei, eu assumi uma posição mais desafiadora, falei assim, mas você já teve algum vendedor que conseguiu responder isso? Ele, sim, teve um que eu vou te explicar. Era uma consultora de Sarbanes-Oxley, inclusive, que você mencionou aí. Na época de Sarbanes-Oxley, você está falando de 2001, 2002, né? Já tem um bom tempo. E esse cara fez uma apresentação numa consultoria para poder fazer adequações de Sarbanes-Oxley na empresa. Era uma empresa que fazia negociação na Bolsa de Valores em Nova York. Então, era importante.
E ao final disso tudo, os conselheiros falam assim, cara, isso é bobagem, isso aí, certificação, isso aí é papel, isso aí, pô, não interessa, eu não quero fazer isso não. O cara fechou a maletinha, na época se usava a maleta 007, né, o Wilson vai lembrar, ele fechou e falou o seguinte, olha, tudo bem, depois que ele fechou a maleta, esse consultor falou, olha, você não é obrigado a fazer nada. A única coisa que você vai ter que fazer é tirar os seus papéis da Bolsa de Nova York, porque você não vai poder negociar a partir de tal data. Se você não tiver isso, você não tem como negociar. E aí a sala pegou fogo. E o cara não precisou nem dar uma cifra. Ele só precisou dizer onde é que você ia perder e se desse problema, quem seria preso. Que você olhar para saber Nisox era por aí. E aí saí de lá com esse exemplo. Cara, o bom vendedor tem que ter estrela também, pessoal. É insistência, tem que persistir, não pode desistir. E meses depois, houve uma migração num sistema nessa empresa, uma fábrica, né, de indústria, e o setor de indústria estava interligando com o setor de TI corporativa. E nessa integração, as máquinas, os computadores que existiam na parte industrial eram máquinas antigas, com sistemas operacionais defasados, estava cheio de problemas de segurança, e quando houve a conexão, começou a parar a rede corporativa. E aí, cara, como é que eu vou fazer? Porque eu tenho que fazer essa integração. Era um ERP grande, que a empresa estava contratando por milhões, você deve imaginar já qual é a marca, e tinha que acontecer. E aí eu tinha um dispositivo que fazia proteção de redes, e eu testei lá com a equipe de TI e funcionou. E aí eu voltei lá no C-Level. Assim, agora eu posso responder algumas de suas perguntas. E aí eu fiz um trabalho de pesquisa, conversei com a equipe e mostrei, olha, se você não proteger essa união entre fábrica e corporação, você vai parar a tua produção, seus caminhões vão parar na doca, você não vai conseguir faturar, eu não tenho exatamente o seu número, mas estou te dando o cenário e certamente você tem o número na sua cabeça. Você acha que isso vale levar para o conselho agora? Isso foi 6 meses depois e fechei e bati minha cota do ano. Então, nota que basta você saber perguntar e ser desafiado, mas não entender o desafio como uma afronta, que eu acho que é um grande problema que um vendedor tem. Ele não está me afrontando, ele está me trazendo as dores dele. É legítimo, eu tenho que saber ler aquilo, é legítimo, cara. Assim como eu faço quando eu compro coisas. Na hora que te pega isso, assimila, faz o nosso trabalho de casa e volta lá respondendo a diferenciação que o Pedro falou, no sentido que o Diogo quer de diferenciação, não que a minha empresa fala que eu sou diferente, aí a coisa casa e abraço para todo mundo. Pô, show. Muito legal essa história. Bom, infelizmente nós chegamos aqui no fim, e aí uma prática que a gente tem aqui, assim, é uma palavra. Pedrão, uma palavra para melhorar as vendas em 2024. Escuta. Escuta direito, vendedor. Diogo, uma palavra para melhorar as compras em 2024. Estude antes de trazer o problema. Boa. Ricardo, uma palavra para melhores compras e vendas em 2024. Questione. Boa, excelente. Ricardo, muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, até mais. Prazer, pessoal. Um abraço. Valeu.